Agora chegou o momento da gente fazer o caminho inverso do que tem sido feito até agora, né? Inicialmente, nós saímos da função e chegávamos no seu gráfico. Agora vamos fazer o caminho contrário, sair do gráfico e chegarmos na lei que define a função. Como exemplo, eu vou fazer aqui para vocês nesse vídeo com o gráfico da função que nós construímos na aula anterior, no vídeo anterior, certo? O procedimento que eu vou fazer para ele serve para todo tipo de função afim, tudo bem? Independentemente do gráfico que você tem, da reta que você tiver, né? Ele vai ser útil quando você fala de função afim, tudo bem? Então, para início de conversa, a gente vai escolher aqui, né? Assim como para traçar a reta, nós precisávamos de dois pontos, e unicamente isso, né? Eles eram suficientes. Para fazermos o caminho contrário, precisaremos de dois pontos. Isso mesmo. Então, vamos escolher aqui pontos que facilitem a nossa vida, novamente. E esses pontos são a interseção da reta com o eixo y, né? E a interseção com o eixo x. Semelhantemente ao que foi feito também no vídeo anterior. Se você observar, ó, eu dei um zoom aqui, magnífico, né? E você vê que a interseção da reta com o eixo y, né? É o ponto aqui, ó, por cima do valor 5, não é isso? Ó? É o ponto 0,5. Não é isso? Ou seja, 0 para o x e 5 para o y. E a interseção dela com o eixo x é o ponto 5 para o x e 0 para o y. O nosso raciocínio ele vai ser baseado no seguinte. Nós sabemos que uma função afim é caracterizada por uma lei que tem esse formato, não é isso? Ó? Esse formato aqui, ó, f de x é igual a x mais b, certo? Nós vimos aqui no nosso gráfico, né? E escolhemos dois pontos. Os pontos que nós escolhemos são os seguintes, né? O ponto é que eu tenho 0 para o x e 5 para o y, né? Esse é o primeiro. Então vamos lá. Temos o quê? Que f de 0, não é isso? É igual a 5. Reescrevendo, a gente tem o seguinte, ó. F de 0 é 0 vezes o a, perfeito, ó, mais o b, e isso aqui resulta em 5. E o nosso segundo ponto é o seguinte, né? Quando x vale 5, y vale 0, né? F de 5, certo? Ou seja, 5 vezes o nosso valor A mais o B. Isso resulta em 0. Então, eu quero que você perceba comigo que nós caímos aqui numa situação bem conhecida de vocês, eu acredito. Né? Que é uma situação em que nós temos que resolver um simples sistema de equações. Mas isso não é verdade. Ó. Aqui nós temos duas equações com duas incógnitas. Vê se não é verdade. Ó. Vou puxar aqui para o ladinho para escrever aqui o sistema de maneira mais organizada. Olha só. Abrindo as chaves, olha só o que nós obtemos. Primeira equação. 0 vezes o A. Eu poderia nem escrever esse termo, né, mas eu vou deixar assim, pela didática mesmo. Tá? 0 vezes o A mais o B. Isso aqui resulta em 5. E 5 vezes o A mais o B, isso resulta em 0. E agora a nossa questão se resume a resolver esse sistema para encontrar os valores de A e B. Porque encontrando os valores de A e B, você automaticamente descobre qual era a lei que definia a função. Não é isso? E você vê que resolver esse caso é muito simples. Por exemplo, você tem aqui, ó, já de mão beijada, ó, se você olhar para a primeira equação, você tem de maneira simples e explícita, né? Qual é o valor de B? Por quê? 0 vezes A é 0. Então fica 0 mais B igual a 5. Portanto, a gente tem aqui, ó, puxar mais uma vez para o ladinho, que o nosso B automaticamente vale 5. E sabendo que B vale 5, fica muito simples você descobrir o valor de A. Não é assim? Por que razão? Porque sabendo que B vale 5, eu posso substituir aqui neste sistema, de modo a conseguir o valor de A. Quer ver só? 5 vezes A
mais o b, que vale 5, nós descobrimos isso, né? Isso aqui resulta em 0. Então eu vou ter, passando 5 para lá, com o sinal negativo, eu vou ter 5a igual a menos 5. E, portanto, né, passando 5 aqui que está multiplicando, dividindo, eu vou ter que a vale menos 5 dividido por 5, e isso vai dar, em condições normais de temperatura e pressão, certo? O valor menos 1. Então, nós descobrimos o quê? Que o meu A vale menos 1 e o meu B vale 5. Se A vale menos 1 e B vale 5, podemos dizer categoricamente, felizmente e graças a Deus, não é isso? Que a nossa lei procurada, né, a lei que corresponde a essa reta que nós tínhamos no início, é f de x igual a quanto? Menos x mais o 5. Por quê? Porque eu substituí o meu a aqui por um valor menos 1, aí ficaria menos 1 vezes x, que é menos x, né? Mais o valor de b que eu encontrei, que foi 5. O que não é surpresa para a gente, né? Já que essa é a lei, se você voltar no vídeo anterior, que nós tínhamos no início, quando queríamos construir justamente essa reta que usamos aqui no nosso último vídeo, certo? Então, a surpresa não é essa resposta, não era surpresa nenhuma isso. Mas o que tem de novidade é esse processo que eu mostrei a vocês, de você usar 2 pontos que você consegue visualizar no seu gráfico, certo? E usá-los para conseguir chegar a um sistema como esse. Né? Aqui o sistema ficou muito simples, porque eu usei pontos que facilitaram a minha vida, que foi a interseção com o eixo y e a interseção com o eixo x. Mas você poderia ter usado outros pontos. Né? Por exemplo, se você pegasse esse pontinho aqui, ó, vou mostrar a vocês. Por exemplo, aqui nós temos, ó, quando x vale 2, y vale, atenção, 3, não é isso? Então você tem f de 2, né? Ou seja, 2 vezes o nosso a, mais o bzinho, daria 3. E aí você pegaria outro ponto, né? Outro ponto qualquer que você queira, for da sua preferência, para montar um sistema que vai te levar aos mesmos valores de a e b. Menos 1 e 5 aqui nesse caso, certo? Mas eu aconselho você a sempre que possível procurar as interseções, né? Com certeza. E esse foi o nosso módulo, né, de construção de gráficos, de conversão entre eles, né? Da lei para o gráfico e da conversão do gráfico para a lei. Né? Isso eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo assíncrono, né? Dessas videoaulas, tudo bem?